iniciar a gravação aqui. Bom dia novamente, né? Reforçando esse bom dia. Tá bom. Que bom, Lucas. Hoje, esse encontro, a gente vai, eu e o Edu, né? O professor Eduardo, vamos acompanhar vocês. É um momento de tirar dúvidas, né? É um encontro para tirar dúvidas. Eu sei que a gente já teve bastante conteúdo pela frente aí, mas é um momento para nós sanarmos as dúvidas, os questionamentos, as dificuldades ou até mesmo as, as atividades que vocês não compreenderam muito bem. A gente tem esse momento, esse respaldo dessa 1 hora aí, tá? O meu nome é Luana Severo, eu sou formada em enfermagem, né? Tenho mestrado na área de enfermagem, com ênfase em saúde do trabalhador. Tenho pós em segurança do trabalho e já estou na casa aí há uns 11 anos de Senac EAD, tá? Fiquem bem à vontade para nos questionar e nos compartilhar com vocês, conosco, né, as dores de vocês. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Me apresentando rapidamente, Eduardo Rocha. Eu estou aqui na casa, eu sou um pouquinho mais novo que a Luana na casa, estou há aproximadamente 2 anos. De formação, eu sou engenheiro de produção e de segurança do trabalho. Fiz a pós ali em psicologia do trabalho e estou à disposição de vocês também. Imagino que vocês talvez tenham alguma dúvida específica de atividade ou da própria UC. Tem algumas questões bem importantes da gente sair dessa UC inicial, craques, assim, né, sem dúvida alguma. Como é que está a situação de vocês em relação às atividades? Vocês já entregaram? Ainda estão formulando elas? Já aprovaram? Como é que está a situação em cada uma das três? Atividades ok, só PI mesmo, Lucas, já entreguei todas, eu também. Então, vocês já estão aprovados na UC, nessa unidade curricular? É isso? Coisa boa. Foi menos difícil que o PI. Na verdade, o PI não é difícil, né? O PI é trabalhoso. Eu vou falar um pouquinho sobre PI e aí a gente já pode depois falar. Tu pode visualizar para mim, Edu, por favor, o cronograma dessa unidade curricular para ver qual é o período de recuperação? Eu acho que ainda não iniciou, né? Ou já iniciou? Tá. E aí eu vou falando um pouquinho sobre o PRI. Enquanto o Eduardo olha aí para nós o cronograma da unidade curricular, cada unidade curricular tem um cronograma, eu vou falar um pouquinho sobre o PI com o Lucas, tá? Na verdade, com todos vocês, mas especificamente atendendo a necessidade do Lucas. O que é o PI, né? A sigla, né, do PI é Projeto Integrador. O que a gente faz num projeto integrador? A gente vai escolher uma empresa real ou fictícia, ou meio real, meio fictícia, né, adaptada ali. Eu vou escolher essa empresa e a partir disso eu começo a reconhecer na empresa
as unidades curriculares. Como assim, Luana, reconhecer? Por exemplo, lá na primeira unidade curricular, a gente falou de política de saúde e segurança do trabalho, a gente conceituou os 5 riscos os 5 riscos e suas classes, né? A gente deu um conceito, a gente conceituou isso. Lá na UC2, a gente olhou para riscos novamente, para risco químico, físico e biológico, conceituou, monitorou qualitativamente, quantitativamente, criou um mapa de risco, né? Então a gente foi construindo. Então o PI1 é a construção, na verdade, é o desenvolvimento, colocar em prática os conhecimentos da UC1, da UC2, da UC3, tá? Então, esses são os conhecimentos que a gente precisa colocar em prática no PI1, tá? Então, talvez seja por isso a dificuldade. Como vocês estão concluindo a UC2 e ainda nem iniciou a UC3, que na UC3 a gente vai falar de risco ergonômico e de acidente, basicamente, né? A gente vai colocar isso dentro do PI, tá? A gente vai detalhar isso dentro do PI. Como que a gente faz esse detalhamento dentro do PI? Olhando para o processo de trabalho, tá? O setor almoxarifado, o setor administrativo, o setor de produção. Quais são as atividades que são realizadas no setor de produção, né? Manuseio de produtos químicos, quais são os produtos que eu utilizo. Então, eu vou olhar a fundo, como um técnico de segurança do trabalho, eu vou olhar a fundo para o processo de trabalho, tá? Então, eu vou olhar para cada uma das atividades que devem ser realizadas, olhando para o processo de trabalho, tá? Então, eu vou descrever na atividade as atividades que são realizadas, olhando para isso. Nesse processo de trabalho eu tenho um processo ruidoso, né? Então eu tenho agente de risco físico, eu tenho um processo de trabalho que tem vibração, então eu tenho agente de risco físico novamente, sabe? Então eu vou olhar para o processo de trabalho, identificar quais são os possíveis riscos desse processo, né? E aí colocar em prática no PI. Tá? O que é colocar em prática no PI? É criar, né, um relatório descrevendo isso, porque a partir do relatório, daquele Excel, a gente consegue, na verdade, entrar na empresa de vocês, conhecer a empresa de vocês, os processos produtivos. Claro que tem muitos processos que a gente já conhece e fica mais fácil de visualizar, né? Mas alguns processos a gente não conhece e aí a gente vai buscar, vai procurar também se inteirar sobre o assunto, né, Edu? Isso é basicamente o PI, tá? Então, ele não é difícil e sim trabalhoso. O Edu trouxe aí para nós que nessa unidade curricular, para quem ainda não conseguiu fazer a conclusão, inicia as recuperações segunda-feira, tá? Dia 15/7. Então, a gente vai ter uma semaninha aí para fazer as atividades de recuperação, tá? Nós estamos no período de menção parcial da atividade, que quer dizer isso? Quem entregou todas as atividades que foram entregues no dia 9, que deve ter bastante, os professores estão avaliando, né? E ao longo dessa semana vão dar a menção parcial. Não, a gente está projetando aqui, Lucas, só o banner mesmo do Momento Online. Mas se precisar projetar alguma coisa, a gente também pode mostrar atividade, não mostrei atividade, mas a gente pode olhar para a atividade do PI, se vocês quiserem, alguma coisa assim, fiquem tranquilos. Então, Daliane, a gente tem 4 entregas, tá? 4 entregas no PI1, tá? E aí, depois disso, a gente vai ter o período de recuperação e tem mais 4 entregas lá no período de recuperação, tá? E aí, claro, o que pode acontecer, né? No PI, é isso que eu falei, né? O PI é o que a gente faz, o que de fato a gente estuda e desenvolve dentro do módulo 1, né? E o módulo 1 é composto por 3 unidades curriculares, sendo que você não teve acesso ainda ao, à unidade curricular 3, que é de ergonomia, né? Que é
acidentes e riscos ergonômicos, então tu não teve ainda esse acesso. Pode ser que isso esteja te atrapalhando, mas também pode ser que talvez não tenha compreendido muito bem ainda com o tutor. A minha dica para ti, se tu não fez, deixa eu ver se tu já fez a quarta tentativa. Se tu não fez a quarta tentativa de entrega ainda, a minha sugestão é que tu entre no Fale com o Tutor e chame o teu tutor, tá? Chame o teu tutor para vocês conversarem e alinharem o que de fato ele não está entendendo ou que você não está entendendo do feedback, sabe? Para vocês tentarem alinhar, tá? Isso, Zuleide, por isso que o PI tem um prazo de todo o módulo, né? Inicia junto com o C1 e finaliza lá junto com o C3, tá? Com relação ao C2, é esse prazo aí que o Edu trouxe, tá? As recuperações de 15/7, né? Uma semaninha de 15/7 até a outra semana que vai dar lá 20? 20 não, 22. 22, isso aí. (15 a 22), isso aí, esse é o período de recuperação. Até o dia 22, às 23h59, Nayara. Horário de Brasília, né? Isso que o Edu trouxe aí, ó. Cada unidade curricular tem um cronograma. O PI tem um cronograma, que aí até a Nayara, não, a Zuleide trouxe, né? Por isso que tem um prazo maior. O PI tem um cronograma extenso, né? E lá no PI, não sei se vocês observaram, bem embaixo tem o cronograma geral da turma, do curso. Tem o dia que inicia a primeira unidade curricular e o dia que vocês vão se formar, até o dia que você conclui todos os módulos, tá? Então, lá dentro do cronograma do PI tem o cronograma geral, tá? Ô, Luana, eu até respondendo ali o que o Lucas acabou de mandar no chat, a respeito do que vai ser passado, né? Porque a gente fala que a empresa escolhida agora vai com vocês, né? Até o final do curso, né? Até o diploma, como a Luana falou agora. Então, é importante dizer aqui, Lucas, tem algumas questões relacionadas a riscos quantitativos e qualitativos. Vocês vão ver no C2 maiores detalhes dessa diferenciação. A gente pode dar uma pincelada nisso agora, inclusive, mas é importante que vocês tragam riscos de classificações diferentes, não trazer somente acidentes, por exemplo, ou somente risco ergonômico, mas tragam riscos de caráter quantitativo, além do qualitativo, né? O que é o quantitativo? É aquele risco que a gente pode mensurar, que a gente pode dizer a quantidade dele que está ali presente, né? Que é o caso do clássico ruído, que a gente consegue medir quantos decibéis de ruído tem no ambiente de trabalho. Então, como a gente consegue medir, como tem um equipamento de medição, como tem um limite de tolerância, então é quantitativo. É importante para o PI2 que vocês tenham riscos quantitativos, que senão vocês não conseguem desenvolver ele muito bem. Não conseguem fazer uma parte ali do PI, que é bem importante, do PI2 no caso. Então, tragam riscos quanti e qualitativos, né? É importante trazer de classificações diferentes, não se restringir somente a uma classificação, mas tragam, então, físico, químico, ergonômico, acidentes, biológico, o que for. E se alguém tiver uma dúvida, mas onde que eu posso fazer, uma dúvida bem comum, né? Onde que eu posso fazer o projeto integrador? Tem diversas possibilidades de setores, de áreas que vocês podem fazer. Então, se vocês forem, por exemplo, alguns exemplos que a gente pode trazer: construção civil, hospital, supermercados, mineração, metal mecânico. Eu falei frigorífico eu acho um lugar muito bom, não sei se cheguei a falar agora, que tá vindo, eu tô falando, mas esses ambientes são interessantes de fazer, dentre vários outros que vocês podem analisar.
Posto de gasolina também, né? Grandes postos de gasolina. Então, aqui, vocês estão me escutando, Edu? Tá. Aqui também, respondendo ainda ao que o Lucas questionou ali, ó, com relação de compliance para divulgação, o que que a gente pode, a primeira coisa que eu vou te falar, tá, Lucas? A, a empresa, o nosso ambiente é educacional, né? Não é acadêmico de academia de graduação, mas é de educação, né? Um ambiente de educação. Então, todos os dados que vocês nos fornecem, né? A gente não divulga, a gente não passa, a gente tem o maior cuidado até com as atividades que vocês fazem, assim, tipo, fazem uma atividade sem vincular o nome de alguma empresa, a gente não tem esse, na verdade, a gente tem esse cuidado de não fazer nenhuma divulgação, né? Porque são dados, informações que vocês nos passam e informações de vocês, tá? Então, o que que tu pode fazer? Pode pedir autorização para a empresa, né? Sem problema nenhum, falando que é para fins educacionais, tá? Mas se tu te sentir mais confortável, tu pode apenas pegar a estrutura da empresa, os processos produtivos e trocar o nome dela, né? Aí o nome é fictício e o resto tudo é real. Por que que às vezes uma empresa real fica mais fácil de nós visualizar? Porque se tu consegue fazer uma visita na empresa, se tu consegue olhar o processo produtivo, se tu consegue fazer uma entrevista com um técnico de segurança do trabalho, se tu consegue conversar com um trabalhador do chão, de fábrica, né? Fica mais fácil da gente conseguir elucidar, porque a dificuldade do PI, eu acho que está em conseguir descrever, né, um processo produtivo, conseguir entender o que, que é feito ali, porque aí eu consigo agregar informações. Até trouxe um colega trouxe aqui se ele poderia fazer da empresa dele. Pode fazer da tua empresa, desde que a tua empresa tenha risco físico, tenha risco químico, né? Tem uma diversidade de risco que a gente consegue colocar, porque na maioria das vezes a empresa ela tem risco ergonômico de acidente, né? É mais fácil, mais perceptível para os nossos olhos. Mas eu já tive alunos, né, tinha uma empresa de gesso e começou a fazer o PI a partir dessa empresa que ele tinha há 10 anos e conseguiu identificar riscos que ele nunca tinha percebido no fazer dele. Então, eu acho que vai muito desse olhar dos quais são os riscos que possui na empresa que você vai fazer. Porque o professor não vai aceitar. Se tu me colocar assim, ruído e acidente, por exemplo, né? É pouco, porque a gente vai ter lá no módulo 2, a gente vai precisar dizer qual equipamento de medição, qual tipo de medição, né, que é feito, qual tipo de monitoramento é feito. Então, eu preciso desses dados. E aí a gente acaba restringindo no PI 1, tá? Deixei alguma coisa para trás, Edu? Boa dica. Eu estava digitando ali, mas então vou falar por aqui. O Everson falou que ele da questão de uma joalheria, de fazer o projeto na joalheria. Aí a pergunta que fica, Everson, você vai conseguir trazer um risco físico, algum risco químico, algo desse estilo? Vai ficar somente um risco ergonômico? Porque se for, por exemplo, pessoal, um escritório contábil, não desprezando este cargo, né? Porque o escritório contábil tem sua extrema importância, mas aqui para nós em relação a análise de riscos, a análise do ambiente de trabalho em relação a SST, o escritório contábil ele normalmente vai ter o quê? Vai ter um risco ergonômico por questões posturais, talvez algo relacionado ao psicossocial, ao estresse, e um risco de caráter de acidentes, né? Que na real esses dois eles têm quase que em qualquer lugar.
né? Porque tu, por exemplo, tropeçar e cair no chão, escorregar, qualquer coisa assim, não deixa de ser um risco de acidentes. Agora, os demais riscos, onde é que vai ter no caso de um escritório contábil? Por isso que a gente sugere que façam em um ambiente de trabalho que tenha diversos riscos para... não é para dificultar, é justamente para ampliar os conhecimentos de vocês, para preparar vocês para o mercado. Então, que tipos de riscos tu vê que poderia ter na joalheria, Everson? Você conseguiria trazer algum químico ou físico quantitativo, por exemplo? Se sim, tranquilo, é possível fazer. Se não, eu sugeriria que tu fizesse alguma adaptação. Eu acho que um exemplo legal também é, tipo, a Aline trouxe, que ela vai fazer no hospital, né? O hospital em si é um ambiente muito bom para fazer, né? É possível. Ah, mas como é que eu vou conseguir um risco físico no hospital? Se tu pensar na parte mais, por exemplo, uma CTI, a gente vai pensar muito mais em riscos biológicos, né? Então, como que eu vou conseguir um risco físico? Pessoal, então lembrem que maior parte das empresas vai ter um refeitório, né? Uma cozinha. Então, isso já amplia os horizontes para vocês no caso. E empresa de engenharia, tá, eu não sei o que é dentro da engenharia, né, que engenharia é muito amplo, mas muitas vezes é bastante interessante, né, vai fazendo algo relacionado à engenharia, controle de automação, mecânica, então uma indústria metalúrgica, uma siderurgia, mineração, qualquer coisa assim, né, algo que tenha soldagem, usinagem, processos de conformação mecânica, algo nesse estilo, tem bastante risco para ser explorado, né? Principalmente físicos e químicos, e, portanto, muitas opções de quantitativos. José, a sua empresa em relação à parte de limpeza urbana é algo bem... em perícias de insalubridade é algo, inclusive, bem polêmico, assim, né? A questão de limpeza de banheiro, então equipara-se a limpeza urbana, né? Que tem no anexo 14 da NR15, que trata de agentes biológicos. E daí há uma polêmica muito grande, né? Mas limpeza de banheiro de um shopping, por exemplo, é uma grande circulação ou não? Existe, inclusive, a título de curiosidade para você, né? Já que você trabalha nesse segmento, já deve ter visto, inclusive, mas a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho fala muito isso. Então, muitas vezes, uma limpeza de banheiro vai se equiparar a um aterro sanitário, o que é bastante polêmico, né? Então, se é ou não algo correto ser equiparado, aí é uma questão de discussão, assim, entre as pessoas da área. Mas, de fato, é interessante fazer nesse ambiente por causa da questão de agentes biológicos, mas lembrem, pessoal, que biológicos eles são exclusivamente qualitativos, né? Não tem um equipamento de medição, um limite de tolerância, não tem como tu medir num hospital quantas bactérias, quantos vírus, ou num banheiro, num cemitério, enfim, num aterro sanitário, não tem como tu medir quantos micro-organismos que podem trazer danos ao colaborador em contato com eles estão ali presentes. Então, se não tem como fazer essa medição, pessoal, então ele é qualitativo. Ok colocar, né? É importante também colocar os qualitativos, mas não se restringam a colocar somente biológicos. Mineração, tá? E assim, meio ambiente depende do que exatamente. Logística é bem importante até para a questão do transporte, né? Tem muito risco na parte de transporte, a depender inclusive do produto, né? Então, o Everson falou ali dos riscos, produtos químicos, inflamáveis, então é interessante de fazer sim.
Zuleide, um shopping seria interessante para esse PI, porque existem muitos riscos, incêndios e quedas. Seria possível sim, Zuleide, inclusive porque o shopping ele tem diversos ambientes diferentes, né, setores diferentes. Mas é interessante, só eu ressalto muito essa questão do quantitativo, de trazer junto quantitativo. Petroquímica, com certeza, Lucas, tem muito risco, obviamente muito risco químico, mas também tem riscos físicos. Na real, tem das 5 categorias, das 5 classificações, tem petroquímica, é bastante delicado. E Gari, sim, José, vai ter contato, né, com agentes biológicos, mas como eu falei, né, biológico é qualitativo. Traga ele, mas não traga somente ele. Ok? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá legal o áudio para todo mundo? Tá, perfeito. Tranquilo. Na real, Zuleide também é o meu tom de voz, eu falo um pouquinho alto. Mas vou controlar então aqui para ficar mais confortável, né? Olha o ruído, né, gente? Mas a empresa que realiza a produção de fraldas, absorventes, máscaras descartáveis, serve. Imagino, Jaine, que tenha alguns tipos de riscos físicos, né? Então, imagino que sim, né? Eu vou trazer um breve resuminho aqui para vocês. Vocês têm na NR15, pessoal, 14 anexos. Cada anexo trata de algo específico, tá? Então, anexos 1 a 10, exceto 4, eu estou anotando tudo aqui para mandar para vocês, tá? Exceto 4, que foi revogado muitos anos atrás, ele tratava de iluminação, e iluminação hoje está relacionada à ANR17, que é de ergonomia. Então, anexos 1 a 10, a gente trata ali de riscos de caráter físico. 11 a 13, químico. E 14, biológico. Na NR9, vocês também conseguem tratar de algumas questões relacionadas a físicos e químicos. A NR9 ela está aos poucos sendo redigida, porque no passado ela tratava de PPRA, né, um documento que era o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Né, os riscos ambientais eram justamente esses três, físicos, químicos e biológicos. Mas ela não trata mais de PPRA, o PPRA não existe mais, ele é um documento que não é mais atualizado, né, como ele era anteriormente, atualizado anualmente. Ele foi substituído pelo PGR da NR1, tá? Então, isso só trazendo a título de curiosidade para vocês, mas ali vocês conseguem analisar, se vocês abrem, por exemplo, a NR15, vocês conseguem analisar ali os anexos 1 a 10, o que está listado ali é risco físico. O 11 a 13, tudo que tiver citado dentro do anexo 11 da NR15 vai ser um risco químico. Né? Então a gente tem lá, por exemplo, o tolueno. Tolueno vai ser cloro, né? Vão ser riscos químicos, porque eles estão no anexo 11. E o 14, biológico. Acho que teve uma quedinha ali, né, Luana? Não sei se está conseguindo ouvir agora, se conseguiu retornar. Voltou. O tempo aqui no Rio Grande do Sul está tão instável que até o sinal está instável do jeito que está aqui, né? A gente vai tentando, mas está tudo certo. Ah, sim. Espera aí que eu vou te colocar de moderador. Pessoal, não sei se passou alguma dúvida despercebida. Deu. Uhum. Tá dando para te ouvir bem.
Mas tem alguma dúvida despercebida a respeito do PI1, do que a gente tem falado aqui, dos tipos de riscos, empresas que podem ser feitos os trabalhos, enfim. Acho que o José Maria ali também, acho que com certeza ele vai ter também riscos de acidente nesse processo produtivo aí, né? A gente tu vai conseguir contemplar os cinco, provavelmente. Se tem físico, químico, biológico, ergonômico, com certeza vai ter o de acidente. Mas com certeza. Mas olhando para a atividade, depois tu consegue trazer isso, né? Tem uma coluna, a segunda coluna, a gente tem a primeira coluna é o nome do setor e a segunda coluna para a gente descrever a atividade, né? Quando a gente consegue descrever a atividade que está sendo executada, é quase que a gente descreve pensando numa análise preliminar dos riscos, né? Então, quando a gente descreve a atividade, a gente já vai e olha, vou manusear esse tipo de tolueno, vou manusear tolueno, vou manusear uma agulha, por exemplo, né? Aí já vou pensar lá nos pérfuros cortantes, vou manusear, sabe? Então, quando eu descrevo a atividade, eu já vou conseguindo antecipar os riscos que vêm do processo produtivo. Mas alguma coisa, gente, que a gente não tenha abordado, que a gente tenha deixado passar no bate-papo. Pessoal, enquanto vocês digitam aí, qualquer dúvida que venha, eu acho interessante relembrar aqui a questão da diferenciação ali da consequência para o fator de risco, né? Então, o fator de risco vai ser o contato com algo que pode trazer algo indesejável, né, para o colaborador. Agora, a consequência, a gente está falando daí do dano. Então, às vezes a gente recebe que o fator de risco é a queimadura, o corte. Na realidade, isso já é uma consequência. Né? Já estamos falando aqui do que trouxe de dano para o colaborador. Então, tudo que é dano vai ser uma consequência. O contato com um pérfuro cortante, como a Luana falou, que vai ser o fator de risco. Né? Então, para não confundir isso, sempre pensem, o contato com aquilo pode me trazer, né, uma queda, pode me trazer um corte, um esmagamento. Então, o que for já o dano ao corpo, né? Então, a queimadura, o corte, não vai ser o fator de risco, vai ser a consequência. Isso, é lembrado. O Hernani não é Hernani, peraí, deixa eu só ver o nome dele aqui direitinho para te ajudar. Eni, Eni
Eu tô conseguindo visualizar tuas mensagens, tá? Mas ali, um pouquinho mais pra cima, tem um bate-papo que se chama Todos. Ali tu consegue conversar com o grupo todo, aí a gente consegue visualizar teus questionamentos, porque a forma como tu selecionou, só vem a mensagem pra mim, tá? Que bom que tu tá participando pela primeira vez, seja bem-vindo. Tem alguma dúvida que eu possa te ajudar, Aine? Aí tu pode colocar ou no chat do grupo todo ou só pra mim ali que eu consigo trazer, tá? A Anitta me perguntando se tem algum grupo de WhatsApp que possa participar. Acho que eu vou falar aqui com todos sobre. Então, os grupos de WhatsApp a gente não faz parte, tá? Nós da escola, como professores, a gente não pode participar desses grupos. Então, acaba que vocês criam os grupos do WhatsApp, né? A gente sabe disso e a gente sempre reforça a importância do uso assim consciente desse grupo, tá? Porque às vezes ele serve mais para um compartilhamento de atividades, né? O que prejudica no desempenho, no desenvolvimento de vocês, do que propriamente para lembrar, ó, vai acabar a atividade, ó, vamos trazer isso, vamos trazer para o professor isso, vamos trazer. Porque lá dentro da Blackboard a gente tem um fórum, né? Onde a gente tem pouca participação de vocês. Então, sempre tentem trazer para o grupo, tá? Mas o Everson está dizendo que tem um grupo sim, tá? Que é de vocês aí, mas não é oficial, não, a gente não faz parte. A orientação toda ela se dá pela Blackboard, tá? A gente, como é uma escola de ensino, a gente precisa deixar todo o nosso conhecimento, nossa interação registrada dentro da Blackboard. Isso aí, Everson. Essa é a ideia. Que bom que a turma de vocês tem essa consciência, tá? Porque a gente já teve momentos que turmas não tinham essa consciência, acabava trocando muitas atividades. Então, a Eni colocou lá no grupo todo, tá? Mais alguma coisa, gente? Que a gente possa conversar, que a gente possa falar, que vocês tenham a Anne, o Daniel, o Hudson, a Jaiane, a Nayara, a Tiffany, Yasmin. Acho que foram esses que eu não falei ainda.
Por hora eu estou só de espectadora. Além da atualização, né, Edu, eu acho que a usar mais ou usar menos está muito vinculada ao tipo de indústria, de atividade que tu vai fazer, né? Por exemplo, né, se tu vai atuar aí na área de frigoríficos, se tu vai atuar na área de químicos, né, uma indústria de químicos, ou se tu vai atuar num segmento de construção civil, vai usar NR18, vai usar NR1, vai usar, né? Vai usar NR11, né? Vai usar NR12, então vai depender da área de atuação que tu vai estiver. A gente forma, né, técnicos em segurança do trabalho generalistas, vocês conhecem de tudo, né? Não são especialistas em uma única ação, né? Um único norma, uma única atividade. Então, vocês são generalistas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai escolhendo o setor, o segmento que a gente vai atuar e vai direcionando. Mas a NR1 hoje a gente tem um programa de gerenciamento de risco vinculado a ela, então ela provavelmente em todos os segmentos você vai ter contato com ela, né? E aí, a gente não vai conseguir falar de atividades sem falar de NR17, né? A gente não vai conseguir falar de algumas atividades sem falar de NR9, que é químico, físico, biológico. Então, vai depender da tua atuação, do teu segmento de atuação. Inclusive tem algumas classificações das NRs, né? Tem as mais gerais, que é o caso da NR1, da NR6, que é de EPI, e tem as NRs setoriais, né? Que daí, como o próprio nome diz, são NRs de setores. Então, talvez vocês pensem, mas então eu vou ver, tem um setor de trabalho em indústria de tecidos, qual é a NR de tecidos? Não tem uma NR de tecidos, porque nem todos os setores vão ter uma NR específica, né? A gente tem menos de 40 NRs, existem muito mais do que 40 setores de atuação. Mas por que alguns setores têm e outros não, né? Porque esses setores que têm uma NR, eles demandam um cuidado maior em relação à saúde e segurança, e eles têm registros mais comuns de acidentes e afastamentos do trabalho, que é o caso da NR36, que a Luana falou em relação a frigoríficos, NR22, mineração, dentre outras, né? Tem para construção civil, NR18 também, mas vou voltar lá para o escritório contábil que eu falei antes, não precisa de uma NR para atividades de escritório, porque não há registros significativos, né, numerosos, de acidentes e afastamentos em um escritório. Então não tem por que criar uma NR para isso, mas algumas NRs são criadas para setores que têm uma demanda muito mais delicada em relação à saúde e segurança no trabalho. Então é bem o que a Luana falou, vocês vão acabar tendo mais familiaridade, focando mais em uma NR do que em outra. A Luana, por exemplo, que ela é enfermeira, ela vai com certeza ela teve muito mais contato que eu, que sou engenheiro, com a NR32, porque ela é para trabalhos na área da saúde. Né? Então, depende muito do segmento que vocês vão acabar abraçando, né? Vão acabar optando. E não saber todas as NRs decore salteado não é nenhum problema, tá, gente? Tá tudo bem. A gente acaba que, como o Edu falou, olha, algumas foram atualizadas agora, então acaba que a gente tá sempre buscando elas, né? A gente não sabe decore salteada todas elas, a gente precisa ir voltar lá, mas a gente precisa saber esse site aí que o Edu, que o Adson trouxe. Será que é esse? Não. Informações, participação social, conselhos. Acho que não é das normas isso aí, né? Será que é? Abri aqui o das NRs, Tá. Então esse site que ele do trouxe aí, gov.br. a gente precisa, às vezes muda até o site, né? A gente muda até esse link aí. Às vezes a gente se perde. Onde está agora o link? Mas eles estão, as normas elas estão em constante atualização,
Por quê? Porque os estudos estão em constante movimento, às vezes às vezes altera limite de tolerância de um agente químico, de acordo com os estudos, de acordo com outras informações, eles vão alterando. Então, a gente precisa estar sempre revisitando elas, né? A carga horária de um treinamento de trabalho em altura mudou. Eu vou lá, vou precisar visualizar, sabe? Então, não é preciso saber elas de cor e salteado. Por isso que a gente às vezes não indica que vocês comprem o livro das normas, porque elas são atualizadas com maior frequência, né? Online vai ser mais fácil da gente estar atualizada com delas. Não, fica tranquilo, Everson. É bem o que a Luana falou. E assim, pessoal, que nem vocês ouviam lá no colégio, as aulas de química, não decorar a tabela periódica, ela é feita para consultar, a gente tem que saber interpretar a tabela periódica. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que saber interpretar. A Luana deu o exemplo ali do treinamento, aí vocês vão ter mais para frente unidades curriculares e também no futuro de trabalho de vocês, na carreira de vocês vão organizar ações educativas, né, que são treinamentos e capacitações. E aí, nesses casos, algumas NRs, mas não todas, né, vou fazer um trabalho relacionado à indústria de petróleo, então NR37. Aí, vou fazer um treinamento para minha equipe, eu tenho 10 pessoas que vão atuar com petróleo, então eu vou fazer um treinamento. Às vezes, vocês vão ter que conferir a carga horária do treinamento, a NR determina. Algumas NRs vão determinar, conteúdos. A NR vai determinar que conteúdos minimamente tem que ter no curso para ter uma certificação daquela norma regulamentadora. Então, não tem como a gente gravar e não tem também por que a gente gravar 38 NRs de core salteado, justamente elas estão lá para consultar. Pensem na ideia da tabela periódica que segue a mesma lógica. Das NIEX tem os anexos. E aí tem as NHOs, e vai ter as NIOSH, e vai ter um monte de coisa ainda pela frente. Tá só iniciando, Everson. Quem entrou pro curso pensando que era só EPIs, precisava estudar os EPIs, que eu precisava estudar, que mais que vocês pensaram aí no início? Normalmente os alunos falam, olha, professor, eu achei que eu ia precisar entregar EPI, dizer qual EPI que eu poderia utilizar, qual deveria usar. Se deparou com um mundo de norma, de Também tem o clássico, legislação. o clássico inicial, né, mano? Mas eu achei que eu ia ver como é que eu tenho que punir o colaborador que não usa EPI, né? Isso Punir, vou aí. ameaçar. Então, não é bem isso, né? Justamente a gente trabalhar em conjunto com eles e não é para tocar o terror, digamos assim. Isso aí. Tem muita coisa. O bom, né? O bacana do curso é que a gente muda todo na nossa composição. Isso aí. É bacana. Na verdade, a gente vai, Everson, a gente vai construindo, né? Nesses primeiros momentos, a gente vai construindo quem se entrega para o curso, né? Se entrega de verdade, como assim, se desenvolve na questão dos conteúdos, se entrega e se permite, né, fazer esse preenchimento dessas informações, vai treinando o olho, né? Com atos inseguros que a gente comete, com ações inseguras que a gente comete, que a gente começa a pensar diferente, né? Olha, quando acontece um acidente, para nós, é inevitável, né? Porque todas as circunstâncias me levavam a crer que isso ia acontecer, né? Então, o curso ele te permite tu ir construindo algo, né? Permeando todos os olhares da área de segurança, e a área de segurança do trabalho é uma área muito vasta, né? Tem muita oportunidade em
de diferentes formas, né? Bom, eu sou formada em enfermagem, fui para a área de segurança do trabalho, já estou há 11 anos na escola, sabe? Então, tipo, permeei um caminho diferente do que tradicionalmente talvez eu tivesse preparada e fosse a minha formação fosse para fazer, né? Então, acho que é bacana, assim. Eu já fiz um curso técnico em farmácia e mudei a minha forma de ver e pensar, olha, também, o mundo do fármaco é um mundo gigantesco, né? E as pessoas acham que é nós prescrever e dizer o que que deve ser usado, né? O que me levou, Luana, o que te levou, me levou a escolher esse curso? Boa pergunta. Zuleide, então, assim, eu entrei para área da enfermagem, né? E aí eu fiz muitos estágios na época dentro dos pronto-socorros e dentro da UTI. A minha faculdade estava abrindo um campo de estágio e aí, pelas notas, assim, aí eu fui classificada sempre a ficar no pronto-socorro e ficar. Não que eu não tenha passado por outros setores, né? Mas a minha imersão foi em pronto-socorro e foi em UTI. E lá eu me deparei com muitos acidentes de trabalho, tá? Que foram bem tensos, assim, foram de grandes proporções, alguns pacientes vítimas, né? A gente vou falar assim porque é a nomenclatura, sobreviveram, outros não sobreviveram, e aí eu fui me deparando com isso. E conheci também na faculdade um professor que era da área de segurança do trabalho, da área ambiental. E fui fazer meu TCC na época, né? Eu fui fazer dentro da área rural, né? Olhando para a área rural, olhei o processo de trabalho de agricultores rurais, pequenos agricultores rurais. E percebi, né, dentro daquele ambiente de trabalho ali, né, que tinha muitos trabalhadores, muitas doenças vinculadas aos agrotóxicos e de desconhecimento dos trabalhadores. Então, eles utilizavam aquela cauda de agrotóxicos de uma maneira muito tranquila, né? Sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de conhecimento do que eles estavam utilizando, e acabou que me apaixonei pela área da segurança do trabalho, olhando aí para no TCC. Aí depois fui para o mestrado, e aí depois a gente foi um caminho sem volta. Mas foi lá na graduação mesmo. Porque a UTI, o pronto-socorro, né? Porque eu me deparei muito com esses, essas fruto desses processos de trabalho, atividades que não tiveram uma prevenção, ou que até que tiveram, né? Mas que foram inevitáveis, os acidentes, e, os outros setores que eu atuei, acaba que eu me envolvia mais emocionalmente e acabei indo para a área da segurança do trabalho. Acho muito legal o curso de farmácia também. Atuei junto com um colega, tinha um colega de graduação que atuava na área de farmácia. Eu tenho muito respeito pela área, esse segmento aí. Inclusive é legal pensar na trajetória da Luana, pessoal, no sentido de que muitas pessoas pensam que a segurança do trabalho só vai estar presente em uma indústria, né? Então, a segurança do trabalho, vocês podem atuar em indústria sim, é claro, tem um mercado muito aquecido para isso, mas vocês podem atuar em hospital, vocês podem atuar em serviços, né? Numa escola, num restaurante. Então, na realidade, a segurança do trabalho é muito mais ampla do que se a gente for pensar Sim. somente naquela história do chão de fábrica em si, né? Vocês podem atuar em diversos outros segmentos, inclusive tem técnicos, engenheiros de segurança do trabalho que nunca atuaram em um chão de fábrica, talvez nunca tenham pisado em um chão de fábrica, se não para ir lá e conhecer, né? Então, isso abre um leque de opções para vocês, né? Daqui a pouco vocês podem pensar, eu tenho o técnico em segurança do trabalho e eu graduei ou tive uma experiência muito grande com alimentos, então quem sabe vou trabalhar em um restaurante como técnico de segurança. É possível, né? Numa rede de restaurantes, fast foods, enfim, um exemplo muito genérico aqui.
Não, e a gente, e se for parar para pensar, assim, dentro da minha trajetória ainda dessa reflexão que a Zuleide fez eu fazer, né, quando eu atendi, né, eu atendia a vítima, né, do acidente, né, eu atendi de serralheria, sim, foi um acidente muito sério, né, dentro com uma serra circular, a vítima caiu em cima da serra circular, um processo totalmente inadequado que ela realizou, sabe? Então, muitos pequenas empresas, pequenos negócios, sabe? Que talvez o técnico não vai estar atuando lá, mas depois, enquanto maior, eu atuei, trabalhei muito com professores, né? Olha a segurança do trabalho com professores. A gente às vezes nem pensa, né, em segurança do trabalho com um professor. Como assim, com professor que está lá com um giz e um quadro preto, né? Tem, a gente pode olhar a segurança do trabalho. Inclusive, o giz que ele utilizava tem um produto químico dentro do giz, que a gente fez um estudo sobre ele, né? As pessoas utilizavam, manuseavam ele. Tinha professoras que eram 3 turnos, né? Que ficava exposta àquele pó, daquele giz. Enfim, a gente tem vários segmentos dentro. Ainda lá no mestrado, aí eu consegui trabalhar com postos de combustíveis, com portuários, né? Os trabalhadores portuários, trabalhando novamente com agricultores, com plantação de morangos, com plantação de cebola, sabe? Então, é uma variedade eu atuei também dentro de um segmento que era de leitaria, né? Então, trabalhei só com mulheres naquela época, né? Mas eram 45 mulheres que atuavam numa leitaria. Atividades totalmente insalubres, com risco, sabe? Que às vezes não são perceptíveis, mas lá tinha atuação dentro da leitaria, tinha atuação de um técnico de segurança do trabalho que me ajudava, me auxiliava nos reconhecimentos nessa educação em saúde para esses trabalhadoras, sabe? Então, é gigantesca, né? Pode, Larinda. Que legal, Eni. Que joia. Provavelmente tu tenha bastante relato bacana para compartilhar. Então, né, o que legalmente respalda a atividade futura de vocês, né? Enquanto a NR4, né? A gente vai ter uma NR4 ali, um anexo, o quadro 1 da NR4, ela estabelece questão legal, tá, gente? Legalmente, o tipo de atividade, que aí é o risco da atividade, e o número de funcionários, né? O número de colaboradores da empresa. Então, ela, a partir disso, é o que determina se eu preciso ter um técnico, se eu preciso ter um médico, se eu preciso. Quais os profissionais que eu preciso ter na equipe, né? Legalmente. Não quer dizer que empresas não contratem técnicos de segurança do trabalho sendo fora daquele quadro, né? Porque quando está dentro daquelas características do quadro, é obrigatória a contratação. Acho que era isso, né, Edu? Porque a gente fala bastante, daqui a pouco a gente vai ficar falando aqui, né? Já fechou as 12 horas. Tá. Agradeço a todos a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, por compartilharem, tá? Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Luana, pela parceria. Fiquem à vontade para nos mandar qualquer dúvida. Bons estudos, bom resto de semana e até o próximo encontro. Até mais. Boa restinho de semana. Só vou retomar ali com. A professora cortou para mim no obrigatório contratar. É obrigatório contratar de acordo com a NR4, Everson.
Ali na a NR4 me diz o grau de risco da empresa e o número de colaboradores. A partir disso é legalmente necessário ter uma equipe, né? Um técnico, técnico, enfermeiro e médico, enfim, né? Mas ali tem isso. Ela que determina, anexo 2, desculpa, da NR4. Tá bem? Certo. Até mais. Obrigada pela disposição aí.